Você saberia dizer para mim como que você faz o seu contrato de aluguel? Aí você poderia estar respondendo, mas isso é muito fácil. Eu coloco o valor do aluguel, eu coloco o tempo do contrato e eu coloco o reajuste. Tudo isto tem que constar de maneira clara e objetiva no nosso contrato de aluguel. Mas não é somente isto. Existem 4 pontos que muitas vezes a gente não observa de maneira inteligente e que pode trazer muita, mas muita dor de cabeça para nós. E é justamente isto que eu vou tentar informar você como fazer um contrato de aluguel, um bom contrato de aluguel, de maneira inteligente e de maneira segura. Olá, pessoal! Eu sou Silas Duarte e todos os dias eu acordo com fome de kitnet. E esse é o canal Kitnetando, hein? O canal que ajuda você a empreender no universo das kitnets. Como eu havia falado logo no início do vídeo, existem várias maneiras de fazer contrato, mas existe uma maneira inteligente também. E eu gostaria de passar esses 4 pontos, 4 maneiras inteligentes e seguras para fazer um bom contrato de aluguel para as nossas kitnets. Então vamos conhecer as 4 maneiras inteligentes de nós fazermos um contrato de aluguel para as nossas kitnets? Primeira maneira inteligente de fazer contrato de aluguel para as nossas kitnets. Estabeleça de maneira clara e objetiva qual é o prazo de locação. Se o tempo vai ser de 12 meses, de 24 meses, de 30 meses ou superior a 30 meses. Quando nós trabalhamos com contrato de aluguel residencial, a nossa referência, observa, a nossa referência é o prazo de 30 meses. Por que 30 meses? É porque o prazo está incluído na lei do inquilinato e a gente precisa seguir a legislação. A referência então é 30 meses. Se for um prazo inferior a 30 meses, tem algumas implicações legais. Da mesma forma, se o prazo da locação for igual a 30 meses ou superior a 30 meses, a legislação tem também outras implicações. É por isso que nós, proprietários de imóveis compactos, precisamos atentar para a legislação. O prazo referência nosso é 30 meses. Você pode fazer um contrato de 12 meses de aluguel? Pode, mas observe a legislação. Pode fazer de 24 meses? Pode, nada impede. Agora, se você faz um contrato de 12 meses com seu inquilino e ele é prorrogado por mais uns 12 meses, a legislação fala que aquele inquilino pode permanecer no seu imóvel pelo prazo de até 5 anos. Ele pode permanecer. Isso é a legislação que fala. Ele só pode sair do seu imóvel se você oferecer a ele uma denúncia cheia. E depois a gente fala, nos próximos vídeos, mais sobre as questões de denúncia cheia e denúncia vazia. Mas observa, se o seu contrato for inferior a 30 meses, o seu inquilino ele pode permanecer no seu imóvel, na sua kitnet, pelo prazo de 5 anos e você não pode tirá-lo do seu imóvel. Não pode, isso é lei. Agora, se você faz um contrato de locação igual a 30 meses ou superior a 30 meses, não importa. Acabando-se o prazo, você pode notificar o seu inquilino e dar um prazo mínimo de 30 dias para ele desocupar o imóvel. Se você faz um contrato de 12 meses
E se ele fica mais 30 dias, aquele contrato passa a ser um contrato de prazo indeterminado. E você não pode tirar, não pode pedir o seu imóvel de volta. Você tem que respeitar o seu inquilino e ele pode permanecer por mais 5 anos no seu imóvel. É isso que diz a lei. Então a gente, quando faz contrato, a gente tem que observar o que diz a lei. Então a referência é 30 meses. Se for abaixo de 30 meses, e se você não comunicar ou não tiver no seu contrato, acabando-se 12 meses ou 24 meses, você não vai querer que ele permaneça no imóvel. Tem que estar também isso claro no contrato. E você tem que comunicar isso a ele. Claro, o contrato não vai ser renovado. E se o seu contrato for igual ou superior a 30 meses, você pode encerrar o contrato depois de cumprido o prazo de 30 meses ou acima de 30 meses. Você pode pedir o seu imóvel de volta a qualquer tempo. Claro, sempre respeitando o prazo mínimo de 30 dias para que a pessoa tenha condição de desocupar a casa e procurar um outro imóvel. Segunda maneira de fazer contrato de forma inteligente: estabeleça qual a modalidade de garantia que melhor vai atender às suas necessidades e expectativas. Existem 3 modalidades de garantia no contrato de aluguel. Mas aqui tem uma dica, hein? Dessas 3 modalidades, para cada contrato que você celebrar, você só pode fazer uma modalidade. Você não pode pedir 2 modalidades de garantia. Fazendo isso, a pessoa pode ser acionado judicialmente. É apenas uma modalidade de garantia que a gente tem que colocar em cada contrato, por contrato. Qual é a função da modalidade das garantias nos contratos de locação? Ela serve para quê? Ela serve para assegurar que aquilo que foi combinado, aquilo que foi pactuado no contrato entre ambas as partes, seja integralmente cumprido. É para isso que serve a modalidade de garantia, para que ninguém saia no prejuízo, que todas as partes honrem cada cláusula do contrato. Primeira modalidade, modalidade fiança, mais conhecido também como fiador, né? A pessoa na figura do fiador, uma pessoa na figura do fiador assume possíveis prejuízos do inquilino. Se o inquilino ficar inadimplente, o fiador assume toda a dívida, inclusive os encargos e as despesas judiciais. Então, o fiador, ou a modalidade de fiança, é justamente para isso. O fiador, que é uma pessoa, vai assumir todas as despesas daquele inquilino. O que é isso? É uma apólice de seguro, onde o proprietário será o único beneficiário, caso o inquilino se torne inadimplente. O valor do prêmio a ser pago, ele vai variar de 1 a 3 vezes o valor do aluguel. Não pode ser superior a 3 vezes o valor do aluguel. Terceira modalidade, a modalidade caução, bastante conhecida por nós, essa modalidade de caução. Ela pode ser em espécie, pode ser em imóveis e até em imóveis. Quando nós falamos em bens móveis, pode ser objetos de valor, como joias, relógios, cordões, pode ser veículos, moto, bicicleta. Tudo isso que tem valor pode ser usado também como caução. E é necessário que se faça o registro no cartório de títulos e documentos quando se usa essa modalidade de garantia no aluguel. Agora tem um detalhe, hein? Se a caução for em dinheiro, ela não pode ser superior a 3 vezes o valor do aluguel. Isso tem que ficar muito claro também no contrato. Ainda nessa parte eu só queria fazer um adendo para você, kitneteiro.
Existe também contrato de locação sem garantia, mas isto a gente vai falar em outros vídeos. Terceira maneira de celebrar contrato para as nossas kitnets de maneira inteligente e segura. Quando você estiver fazendo o seu contrato de locação, estabelecer para qual finalidade aquele imóvel destina. Se nós alugamos kitnet, logo a finalidade dos nossos imóveis é residencial. E isso tem que ser claro e objetivo no contrato. As nossas kitnets só servem para uso residencial. Se o inquilino colocar lá na sua kitnet uma fábrica de biscoito, uma lanchonete ou qualquer outro comércio, aquele inquilino pode ter o contrato interrompido por justa causa e ainda pagar multa para você. E quando você coloca isto de maneira clara e objetiva, junto com o seu contrato também de locação, você precisa que venha em anexo um outro tipo de documento, que nós chamamos esse documento de laudo de vistoria do imóvel. E esse laudo de vistoria de imóvel, ele tem que ser em duas vias. Uma via fica com você, proprietário, e outra via fica com o inquilino, na hora que ele recebe a chave da kitnet. Tem que estar incluso todas as condições gerais do imóvel. Então são em duas vias, uma com o proprietário e outra com o inquilino. Quando o inquilino for receber a chave, o proprietário ele tem que acompanhar o inquilino e mostrar, juntamente com esse laudo de vistoria do imóvel, todas as partes daquela kitnet. Observar a pintura, se a pintura é nova, se a parede é de alvenaria, se é de gesso, e etc. Quais as condições das instalações hidráulicas, tipo chuveiro, torneira, as descargas. Todas essas partes têm que estar no laudo de vistoria. As instalações elétricas, o teto, se o teto é forrado de gesso, de PVC, se ele é rebocado, como é que estão as luminárias, as tomadas, as portas, as janelas, as maçanetas, as fechaduras. Tudo isto, toda essa descrição, todo esse checklist tem que constar no laudo de vistoria. Porque quando o inquilino devolver o imóvel, o inquilino tem que devolver nas mesmas condições que ele encontrou. Por isto, a importância do laudo de vistoria. Então, eu ouço muitas pessoas não comentando esse assunto, e é um assunto importante porque é um documento que nós temos que estar passando para o inquilino e depois o inquilino tem que passar nas mesmas condições conforme aquela documentação. Quarta maneira inteligente de nós fazermos contratos de locação para as nossas kitnets. Estabeleça qual será o valor da multa que será aplicado em caso de descumprimento de ambas as partes. Isso tem que estar de maneira clara e objetiva no contrato. Também tem que ter os 3 tipos de multas que podem resultar naquele contrato. Primeiro tipo de multa que pode ter: multa por atraso no pagamento do aluguel. Segundo, multa por rescisão antecipada do contrato. Aqui deve ser respeitada a proporcionalidade, o tempo que ainda restava para ser cumprido pelo contrato. Terceiro tipo de multa que pode existir, e tem que estar também no contrato, hein? Multa por descumprimento contratual. Refere-se ao não cumprimento de qualquer cláusula que estava no contrato. Todas essas dicas que eu estou passando para você, kitneteiro, é para que você sempre tenha um contrato de locação seguro, inteligente, para que você sempre faça isso nos seus contratos. Um contrato muito bem feito, um contrato claro, onde não paira dúvida de interpretação, objetivo, inteligente e bem definido, cláusula por cláusula. E isso vai garantir segurança a todas as partes, tanto para o proprietário quanto para o inquilino.
fazendo de forma inteligente os nossos contratos de locação nas nossas kitnets, nós estaremos evitando conflito e possíveis prejuízos. Então, fica a dica, kitneteiro. O vídeo foi esse, hein? Tchau, pessoal. Um forte abraço. Até a próxima.